Mateus, capítulo de número 13. A partir capítulo 13 de Mateus. Semana passada, quem que esteve presente aqui? Levanta a mão, por gentileza. Nós lemos esse texto mesmo do Evangelho, este capítulo, e lemos o primeiro verso que falou a respeito da parábola do semeador. Hoje Deus nos trará uma palavra um pouco mais à frente, no capítulo de número 24, que falará a respeito da parábola do joio e do trigo. E mais uma vez, uma parábola conhecida, um trecho da Bíblia muito famoso, que certamente Deus falará conosco nessa noite. Então, Mateus capítulo 13, a partir do verso de número 24, quero deixar você à vontade, mesmo assentados. Vamos ler essa parábola dos versos 24 ao verso de número 30. A palavra do Senhor que nos diz: outra parábola lhes propôs o Senhor, dizendo: o reino dos céus, ele é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou eles, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Verso 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos, Senhor, a parábola do joio e do campo. E ele lhes respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim também será na consumação do século. Mandará ao Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Pedir ao nosso irmão presbítero Israel, ou seu Israel, que nos eleve a Deus numa oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo, irmão. Isso. Para que Deus possa nos conduzir na vontade dele dessa palavra. Amém, Jesus.
Amém. 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 Em dias como hoje, às vezes a gente olha assim e pergunta, né? Por que será que nós estamos em tão pouca gente aqui? Será que é pouca fé? O que será que acontece? Se a gente olha às vezes da pessoa que está ao nosso lado, às vezes a gente sente ali um semblante de aflição, talvez um semblante mais triste. Um domingo, dentro da igreja. Eu fico comparando uma situação dessa, eu não estou dizendo que vocês estão assim, eu estou dizendo que às vezes acontece isso, né? A pessoa que está do seu lado deve estar sorrindo, deve estar feliz, né? Ou talvez não. Mas eu fico pensando, semelhante a essa situação, você dentro do estádio do futebol torcendo pelo seu time numa final de campeonato. Se de repente a seleção brasileira tivesse chegado à final da Copa do Mundo, como estaríamos? Como estaria o nosso coração? Como estaria a nossa emoção se pudéssemos estar em campo? A gente vê no meio do campo, durante o jogo, pessoas tristes. A não ser que o time esteja levando uma lavada, né? Mas quando o time está ali ganhando, você vê gente triste dentro do campo? Sim ou não? Não vê? Por que nós muitas vezes nos colocamos dentro da igreja, às vezes triste? Por que a gente não está feliz? Por que a gente não está alegre? Por que a gente não está sorrindo? Quando nós olhamos o primeiro texto dessa noite, que foi o texto que está no nosso boletim de Isaías, eu queria que você pegasse a tua liturgia, você deve estar com ela aí. A partir ali do texto onde diz homens, o texto de Isaías ele diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Diz o Senhor: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. E ele continua dizendo: quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Que o declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras e as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Acaso desde aquele tempo não vô-lo fiz ouvir, não vô-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Deus está dizendo isso. É a sua palavra. E sabe qual que é o contexto em que Deus está dizendo isso? Num contexto em que o povo dele havia se esquecido de como era Deus. O povo de Israel estava nesse tempo, quando Isaías trouxe essa palavra para o povo estava vivendo o fim dos dias de cativeiro. No livro de Isaías, nós temos ali 66 capítulos. Dos 66 capítulos, do 1 ao 39, Isaías está falando a respeito do grande problema que virá sobre o povo, que é o cativeiro. Deus estará dizendo: vocês serão levados para o cativeiro, vocês se tornarão escravos, porque vocês deram as costas para mim, porque vocês esqueceram de Deus e quiseram viver a vida da maneira como vocês achavam melhor. O profeta vai dizer isso, do verso 1 ao verso 39, ao capítulo 39. Já no capítulo 40 até o capítulo 55, ele é chamado de Deutero-Isaías, é um tempo em que o povo está lá no cativeiro e já vivendo toda aquela predição de Deus do começo do profeta,
E o povo já sem esperança, o povo já sofrido, o povo já estava se sentindo abandonado. E aí Deus vem através do profeta mais uma vez relembrar o que Deus havia dito, mas ao mesmo tempo fazer com que agora aquelas palavras se tornassem como alimento e esperança, na certeza de que Deus livraria aquele povo das mãos do rei da Babilônia. Quem era o rei da Babilônia? Vocês lembram o nome dele? Nabucodonosor. E aí do verso 55 ao verso 66, que é chamado do Trito Isaías, que é a terceira parte do livro, é a parte quando o povo volta de novo para a sua terra. Libertado por um homem que Deus escolheu. Quem foi esse homem, vocês lembram? O rei da Síria. Ciro. Não, da Pérsia. Perdão. Ciro. Um homem que não conhecia Deus, não temia Deus, mas Deus usou aquele homem para tirar o povo dele conforme Deus havia prometido, para que aquele povo saísse de novo do cativeiro e voltasse a viver a vida que Deus havia preparado para aquele povo. Quando esse texto é escrito, quando o profeta diz isso, sabe por que o profeta está trazendo essa palavra de Deus? Porque não há um entre as testemunhas para falar a respeito de Deus. Deus vem por Ele mesmo dizer e relembrar ao povo quem é Deus e o que Deus tem prometido para o seu povo. Sabe por que esse texto está escrito aqui, dessa forma? Porque assim como eu comentei no começo, há uma pergunta que fica no ar e que Deus ele procura responder. Meu povo, por que vocês estão tristes? Por que vocês estão com medo? Estão com medo do quê? O que está faltando para vocês? O que está acontecendo na vida de vocês que faz com que o semblante de vocês caiam? Por que vocês estão com o semblante caído? Por que vocês estão olhando para o chão? Olhe para mim, diz o Senhor. Existe nesse mundo algum Deus semelhante a mim? Existe nesse mundo alguém que fez o que eu fiz desde o começo até o final? Porque eu sou o primeiro e eu serei o último. É Ele que diz, é o Senhor que diz isso. Nós sabemos disso através de Jesus, quando Ele diz que Ele é quem? O Alfa e o Ômega. Alfa e Ômega são duas letras do alfabeto grego. É a primeira e a última. Do princípio ao fim. Aquele que era, que é e que há de ser. Por que Deus tem que vir testemunhar acerca dele? Nesta noite que nós estamos aqui reunidos, Deus vem mais uma vez nos questionar, dizendo assim: meu irmão, minha irmã, o que você está vivendo hoje? E que eu faz ou a faz abaixar a tua fronte, cair o teu semblante. Olha para o teu passado. Se você chegou até aqui, quem que te trouxe até aqui? Quantas vezes você caiu? Quantas vezes eu disse a você palavras e promessas que você já viveu e que fez você chegar até aqui? E por que você está assim com tão pouca fé? Por que você está assim tão desestimulado? Por que está tão entristecido? Mas o que tem a ver a parábola do joio e do trigo com esse texto de Isaías? Tem a ver que o texto do Evangelho, esse texto, essa parábola que Jesus diz e explica, e essa parábola não dá para a gente explicar de outro jeito, porque o próprio Jesus já nos mostra, falando aos seus discípulos, é uma parábola que fala a respeito do joio e do trigo. Joio e trigo, eles representam duas formas de pensar e duas formas de viver coexistente entre as pessoas do mundo. Jesus não está falando para a sua igreja.
Jesus não quer identificar joio e trigo dentro da igreja. Jesus está falando a respeito de joio e trigo no mundo. Que no mundo há duas maneiras de viver e há duas maneiras de se pensar. A maneira do joio e a maneira do trigo. E naturalmente, Jesus ele identifica a boa semente, como nós vimos no Evangelho aqui, com os filhos do reino de Deus. A boa semente são os filhos, o trigo. E a semente ruim, ou os filhos do reino, e o joio, com os filhos do maligno, ou aqueles que andam conforme a vontade do diabo. O filho do joio, o joio, anda conforme a vontade do diabo. E o trigo são os filhos que andam conforme a vontade de Deus. Agora, ambos naturalmente convivem no mundo. E aqui está uma questão muito interessante, que alguns pensam que a igreja tem que estar fora do mundo, né? Que a igreja tem que estar separada do mundo. Esse texto Jesus mostra o contrário, que a igreja, os filhos de Deus, estão envolvidos no mundo e estão juntos com as pessoas do mundo. Eles crescem juntos. Eles vivem juntos. No início, naturalmente, é quase impossível da gente identificar ou de separar sem trazer um grande prejuízo para a plantação. Eu trouxe uma foto, não consegui colocar no computador, uma imagem de uma plantação de trigo. Eu não sei quem já viu plantação de trigo com joio envolvido. No começo, eles são muito parecidos. Você não consegue distinguir um do outro. E na medida em que você possa tentar arrancar um, você vai acabar arrancando o outro. E vai trazer prejuízo para a plantação. E esse texto que nós acabamos de ler, Jesus compara o reino de Deus a essa plantação em que a boa semente e o joio, eles convivem lado a lado, convivem juntos. Até quando? Até o dia da colheita. E quem é que vai fazer essa colheita? É o pastor da igreja? É a pastora? Não. É o crentezinho bom que está lá sentado no banco identificando quem que é joio e quem que é trigo, apontando o dedo? Não. Quem vai fazer essa colheita são os anjos. Os anjos de Deus vão fazer essa colheita, como diz o próprio texto. O dia da colheita representa o fim do mundo e o dia do juízo de Deus. Quando esse dia chegar, como eu disse, os anjos virão e colherão aqueles que lhe pertencem. E o que vai acontecer com os outros? Serão jogados no fogo. Sabe que, naturalmente, meus amados irmãos e irmãs, nós vivemos em tempos de aflição. Vivemos dias difíceis. Vivemos dias, como algumas músicas de algum tempo atrás já prediziam, né? Capitalismo selvagem. A Bíblia já falou que no final dos tempos o amor se esfriará. A violência naturalmente aumenta com o fim do amor. As pessoas não olham mais umas para as outras com compaixão. O egoísmo, o individualismo vai tomando conta do ser humano. Nós vivemos esses dias. Mas esses dias também foram vividos pelo povo de Deus lá em Isaías. Eles estavam envolvidos com um povo que não conhecia Deus. Eles estavam envolvidos com um povo que tinha outros deuses. E cultuavam esses outros deuses. E estavam envolvidos com esses outros deuses. E sabe o que estava acontecendo? Por que Deus vem trazer aquela palavra de revelação de quem Ele era? Porque aquele povo já estava se deixando envolver pelos outros deuses daquele povo da Babilônia, seu povo. E querendo ou não, nesse tempo em que nós vivemos, nesse mundo em que nós vivemos, onde as pessoas lá fora estão desacreditadas, onde as pessoas lá fora já não têm mais motivos para sorrir, nós acabamos, como povo de Deus, nos deixando influenciar pelo pensamento deles. No mundo em que se cultuam outros deuses, quais são esses deuses? Nós podemos identificar alguns desses deuses no mundo. Quais são esses deuses? Vocês podem me ajudar a identificar? Quais são deuses que são cultuados lá fora? Bom, o primeiro, claro, naturalmente, é o deus Mamon. É o dinheiro. A felicidade se baseia na obtenção do dinheiro. O dinheiro não traz felicidade, manda comprar. Ah, se eu tivesse dinheiro para resolver o meu problema. O dinheiro, dinheiro raiz de todos os males, destruição de famílias, idolatria ao corpo.
o corpo perfeito, pessoas morrendo sem comer para ter um corpo magrinho, as pessoas tomando suplementos vitamínicos e outras coisas mais que envenenam o corpo para ter um corpo musculoso, um corpo sarado, a juventude. Ah, uma ruga que nasce, misericórdia, eu preciso comprar um creme da Avon, um creme de qualquer lugar, porque eu não posso deixar que a ruga, a aparência, a beleza, tudo isso, meus irmãos e irmãs, são deuses sendo adorados lá fora. E que muitas vezes o povo de Deus está se deixando levar, adorando também esses deuses. Nós vivemos tempos difíceis, vivemos problema dentro das nossas famílias, e nos tempos sombrios da vida, muitas vezes temos dificuldade de manter a nossa confiança em Deus. Temos dificuldade de entregar a nossa vida a Deus, de descansar no Senhor. Sabe, isso acontece principalmente quando parece que Deus, de certa forma, nos abandona diante dos problemas que a vida nos apresenta. Achamos que fomos abandonados, ao ponto até de não termos mais as nossas orações ouvidas a Deus, diante de Deus. Ah, eu vou ter que pedir lá para o pastor, pastor, ora por mim, porque eu não estou mais adiantando, não, Deus não está mais ouvindo a minha oração, Ele vai ouvir a tua. Ah, eu vou lá buscar aquela igreja lá que estão fazendo lá um fuzuê de oração lá, eu vou lá para ver se Deus ouve aquelas orações. De tanto que nós não acreditamos mais de Deus estar ouvindo as nossas orações. E a Bíblia sempre foi muito clara. Não existe oração forte, oração fraca, oração mais consagrada, oração menos consagrada. A Bíblia nunca nos ensinou isso. O que existe oração? Oração sincera de um coração contrito. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, rasga o teu coração para Deus. Seja humilde diante de Deus e Ele estará ouvindo a tua oração. Por quê? Porque Jesus nos resgatou essa comunhão com Deus. É no nome de Jesus que nós oramos e temos a nossa oração ouvida pelo Pai. É o Espírito Santo que está ao nosso lado, gemendo com gemidos inexprimíveis, para colocar diante de Deus aquilo que nem nós sabemos colocar. Nós temos, eu, você, temos acesso direto ao Pai. Não precisa de missionário nos intervindo, não precisa de pastor, não precisa de bispo, não precisa de nada. Precisa de um coração quebrantado, um coração desejoso de ser transformado. Sabe, em meio a esse sofrimento que nós temos, que nós vivemos, a essa desgraça que nós verificamos a situação da nossa sociedade, parece que as nossas orações não estão nem sequer sendo ouvidas e muito menos atendidas por Deus. Talvez uma coisa que você está pedindo para Deus aí há algum tempo e Deus parece que não responde. Teve até um rapaz que falou para mim que estava pedindo para Deus já fazia muitos anos para que Deus fizesse com que ele ganhasse na Mega Sena. E Deus não responde a oração dele. Depois eu vou contar uma ilustraçãozinha interessante a respeito dessa questão. Mas veja bem, diante desse aparente silêncio de Deus, o ser humano ele acaba buscando outras alternativas. Bom, se Deus não está me ouvindo, eu vou tentar outras coisas. Então, o que o ser humano tenta então? O ser humano vai atrás do quê? Diante da sua experiência, não que você vá atrás, mas que você já viu pessoas indo atrás. Pessoas vão atrás do quê? Bom, Deus não está ouvindo, então eu vou tentar outras coisas. O que o ser humano tenta? Vamos lá. Espiritismo, né? Tentar ver se os mortos aí nos falam alguma coisa, né? Se revela alguma coisa. Misticismo, né? Uma coisa de misticismo, né? Usando a palavra de Deus até para isso. Né? Se de repente Deus não está ouvindo, eu vou atrás de alguém que possa intervir. Né? E aí entram as simpatias, entram as diversas situações, momentos em que nos deparamos com soluções mais rápidas, mais fáceis e talvez mais palpáveis que a gente possa ver, que a gente possa sentir, né? Para resolver os nossos problemas. Curas espirituais, cirurgias espirituais.
Você viu isso na televisão, esses dias passou uma reportagem sobre isso. Reuniões secretas e tudo mais. Afinal de contas, que mal fará, né? Aquela simpatia. Que mal vai fazer, né? Alguém que me indicou um caminho diferente, um conselho, né? Uma pessoa que não teme a Deus, uma pessoa que não tem compromisso com Deus, me dá um conselho, me fala alguma coisa, me indica alguém, e eu acabo nessa busca frenética por uma solução do meu problema. Bom, se Deus não está me ouvindo, eu vou lá tentar também, não custa nada. Que mal há em participar daquela corrente que eu recebi pela internet? Olha, passa essa oração para frente para mais 7 pessoas, porque você vai ver que daqui 4 horas Deus vai trazer uma palavra para o teu problema, você vai ver alguma coisa, e aí você vai lá e passa para, não passa nem para 7, passa para 14, 21, 28, para aumentar ainda mais as chances de repente Deus, né, você receber a tua graça ali, que mal existe em buscar uma cura espiritual. A gente acaba se perguntando por isso, se perdendo. Sabe por quê? Porque a gente está esquecendo dele, de quem ele é. A gente esquece do que ele já fez e do que ele há de fazer. O povo de Israel teve dúvidas. O povo de Israel, ele experimentou também esses sentimentos. Também para eles foi difícil confiar que a salvação só podia vir de Deus. Foi para eles também difícil acreditar que a solução deles, a única solução deles, estava em Deus. Tão difícil que foi preciso que Deus mesmo, como nós acabamos de ler, que o próprio Deus argumentasse a seu favor. Deus precisou intervir de novo na história para dizer: eu sou Deus. Se vocês acham que tem algum outro Deus aí que possa ser comparável a mim, coloca diante de mim. É quase que um rito processual a forma como Deus se coloca. Põe diante de mim e faz ele fazer o que eu fiz. Faz ele prever o futuro como eu sei como é o futuro, como será o futuro. Faz ele se revelar como eu me revelei durante todo o tempo. Desde o primeiro povo que eu formei, até o dia em que eu voltarei. Se há alguma dessas soluções que são viáveis, se alguma dessas coisas funciona, põe diante de mim e vocês vão ver como eu vou reduzir isso a pó, porque eu sou o único Senhor. Sabe, Deus diz assim para o povo dele: vocês são meus escolhidos. Eu escolhi vocês. Eu resgatei vocês. Eu escolhi vocês. Fui eu quem os criei desde o ventre da mãe de vocês. Eu formei vocês e fiz de vocês o que vocês são. Sou eu quem vos ama, sou eu quem vos ajuda. Confiem em mim, diz o Senhor. Confiem em mim. Não se iludam, pois não há ninguém além de mim. E aí a palavra que ele coloca: não vos assombreis, não temais. Deus vem nos trazer o consolo e o conforto de que esse Deus está conosco. E Ele não está conosco por nossa causa. Ele está conosco porque Ele nos escolheu. Ele nos chamou. Portanto, confiemos nesse Deus. Entreguemos a nossa questão a Ele, o nosso problema a Ele. E continuemos a buscá-lo. Continuemos a servi-lo. Quanto amor é possível experimentar a partir desse desafio do nosso Deus, igreja? Quanto amor nós conseguimos experimentar das declarações de Deus? Quantas vezes Jesus mostrou para a gente que Deus o havia trazido ao mundo para revelar o amor do Pai? Abra em João, Evangelho de João, capítulo 15. Abra sua Bíblia lá. Evangelho de João, capítulo 15. Versículo de número 15. Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 15.
Anote esse versículo aí, risca esse versículo aí. Veja o que Jesus diz a mim e a você. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Mais do que servos, Jesus nos chama de amigos. E nós temos aqui uma questão muito especial. As únicas pessoas que sabem a respeito de Deus, as únicas pessoas que têm o conhecimento acerca do Pai, somos nós escolhidos de Jesus. O mundo, o joio não tem essa revelação, mas Deus deu a mim, Deus está dando a você. Deus nos escolhe para dar esta informação preciosa de que temos alguém que podemos confiar, de que podemos caminhar lado a lado. Sabe, essa prova, ela está no fato de que somente a nós foram revelados os planos de salvação. A mim e a você nesta noite aqui. Deus tem uma salvação, um plano de salvação para nós. E Ele não vai abrir mão desse plano. Se nós nos entregarmos a Ele, confiarmos nele, nós vamos alcançar a salvação e as promessas de Deus. Você crê nisso, meu irmão e minha irmã? É a palavra de Deus que está dizendo isso. É a revelação que Ele nos dá. E essa convicção que você tem aí é a presença do Espírito que está confirmando isso. Porque o Espírito Santo está dentro de você. Está se movendo através de você. Nisso nós podemos confiar. Se há algo nesse mundo em que a gente pode confiar, é nas promessas, são nas promessas de Deus. Por isso nós devemos não só permanecermos firmes, mas também essa certeza deve nos levar a proclamar essas promessas de Deus. Por isso que eu disse no começo, por que nós estamos tristes? Por que nós estamos preocupados? Deus está conosco. Deus está se revelando a nós dia após dia. Deus está mostrando que nós podemos confiar nele, que não há neste mundo nada comparável a esse Deus que está ao nosso lado, esse Deus que nos escolheu, esse Deus que nos deu a salvação através de Jesus, esse Deus que nos dá tudo o que temos e o que somos. Por que nós estamos preocupados? Por que não confiamos? Por que não fazemos como o salmista fez no Salmo 37? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele vai fazer. E por que nós não estamos proclamando essa bênção para as pessoas lá fora? Por que nós não estamos regozijantes, alegres, felizes, por pertencermos a tão grande salvação? Ficamos desconfiados. Não temos fé suficiente. Por quê? O que Deus fez? Ou Ele deixou de fazer para deixarmos de acreditar nele? Deus deixou de fazer alguma coisa? Deus deixou de cumprir algumas das suas promessas? Não. Deus é fiel. Deus é fiel. Ele não é fiel a mim, Ele não é fiel a você. Deus é fiel a Ele mesmo. Deus é fiel à palavra dEle. Nós podemos viver dessa maneira. Nós podemos contemplar, por isso que Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E essa vida em abundância é para quem dá ouvidos e confia nas palavras de Jesus. Aquele que me ouve, ouve as minhas palavras e a põe em prática, bem-aventurado é. Feliz é essa pessoa que confia e que vive a palavra do Senhor. É nisso que reside a nossa salvação, minha igreja. É aqui que está a salvação da nossa vida. Enquanto o mundo está perdido, enquanto o mundo ainda não tem essa salvação, nós já temos. Nós temos a certeza dessa salvação de Deus. Deus nos salva, Deus nos tira da mão do maligno. Nós somos o trigo na mão do Senhor. Estamos misturados em meio ao joio, mas o joio não pode deixar confundir a nossa mente. Porque quando chegará o dia do juízo, Deus saberá muito bem quem é joio e quem é trigo.
E Ele tirará primeiro o trigo. Aquele que confia, aquele que vive, aquele que entrega, e levará para o reino dele. E aquele que deixou de acreditar, aquele que não se fez transformado, Deus vai pegar e vai dizer: você não merece, você não serve. Porque você não quis. Porque você não abriu mão. Porque você não confiou. É Ele que vai fazer isso. Não cabe a nós, como igreja, identificarmos os outros. Não somos nós que identificamos joio e trigo. A gente tem que tomar cuidado. Porque às vezes a gente pode pensar que a gente é trigo e a gente é joio. Com a nossa boca, com a nossa língua, com a nossa acusação. Quando a gente chega do lado do nosso irmão e diz assim: meu irmão, é dura, a vida é dura mesmo, né? Tem que ficar triste mesmo. Você está sendo joio na vida do teu irmão. Porque o trigo vai lá e diz assim: entrega teu caminho a Deus. Confia no Senhor, esse Deus que você serve não existe igual nesse mundo. Palavras de ânimo, de esperança, como o nosso irmão orou aqui, na confissão de pecados. Quantas vezes deixamos de trazer uma palavra de esperança para as pessoas que precisam? Quantas vezes olhamos para as pessoas que estão necessitadas e esquecemos de estender a mão, de dar uma esperança? Para encerrar, é preciso confiança em Deus para viver a nossa vida do jeito que Ele quiser. Se a gente quer que Deus faça da nossa vida um instrumento nas mãos dEle, a gente tem que confiar. A gente tem que crer. Se Deus quer, se nós quisermos que a nossa família seja uma família abençoada por Deus, a família tem que crer. Tem que confiar. Tem que buscar. Viver em meio à vaidade da criação, em meio ao cativeiro da corrupção, em meio à natureza que geme. Nós podemos viver assim, confiantes no Senhor, alegres. Nós podemos viver assim, porque Deus já nos revelou os seus planos. Nós já sabemos o que Deus tem preparado para nós. Você sabe o que Deus tem preparado para você, não sabe? Deus disse isso. Eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito. E são planos de guerra, são planos de luta, são planos de aflição, é isso que Deus disse? Não, são planos de paz, para vos dar o fim que desejais. Certamente, meus irmãos, Ele já nos adotou como filhos, e Ele nos fez isso como herdeiros e co-herdeiras com Cristo. E se com Ele sofremos, o apóstolo Paulo diz, também com Ele seremos glorificados. Sabe, eu disse que ia trazer uma ilustraçãozinha aqui interessante, né? Havia um pastor que chegou para pastorear uma igreja. E ele, no primeiro mês do seu pastorado, ele saiu pela cidade a visitar os membros da igreja para conhecer os membros, saber quem são. E, naturalmente, ele se deparou em uma rua com uma mulher. E, de repente, essa mulher jogou a sombrinha para cima e deixou cair no chão. A mulher pegou a sombrinha de novo, jogou para cima e deixou cair no chão. E repetiu o mesmo gesto por mais umas 3 vezes. Depois ela se dirigiu para a esquerda de um caminho que ela estava numa encruzilhada e foi para a esquerda. E aquele pastor, ele se apressou a alcançá-la. E apresentando-se como pastor, perguntou o nome dela, e ela, admirada do pastor perguntar o nome dela, ela disse assim: pastor, o senhor ainda não ouviu falar de mim? Como o senhor não ouviu falar de mim? Eu sou a mulher mais religiosa de toda a comunidade, de toda a igreja. Sou a mulher mais religiosa. Eu faço tudo com oração. E o pastor virou para aquela mulher e disse: muito bem, que bom ouvir isso de você. Assim é que deve ser mesmo. Nós devemos orar em todas as situações. Nós devemos buscar a Deus em todos os momentos da nossa vida.
Aliás, eu tenho uma pergunta para a senhora, diz o pastor. Por que a senhora jogou sua sombrinha para cima? E a mulher virou para o pastor: pastor, eu já disse, faço tudo em oração. Quando cheguei à encruzilhada, eu orei a Deus e disse a Deus assim: Senhor meu Deus, eu devo ir para a esquerda ou para a direita? Jogarei a minha sombrinha para cima e verei a direção que ela cair. Então será esse o caminho pelo qual eu devo ir? Bem, já que a senhora agiu assim, disse o pastor, não compreendo por que jogou a sombrinha 3 vezes para cima. Aquela mulher, com muita simplicidade, virou para o pastor e respondeu: bem, pastor, como eu já lhe disse, faço tudo com oração. Mas a sombrinha não queria cair para o caminho que eu queria ir. Por isso que eu joguei ela tantas vezes para cima, até que caiu na direção que eu gostaria de ir. Às vezes, a gente vive uma vida com Deus. Vamos na igreja. Ouvimos a palavra. Como eu disse semana passada, a gente falou a respeito das sementes que caem na terra. E que há vários tipos de solo, e que aquela que a ave vem e leva a semente embora, aquela que não tem raiz profunda, e há aquela terra fértil. E nós chegamos a uma conclusão no domingo passado de que a terra fértil é aquela pessoa que ouve a palavra de Deus e as põe em prática. Mas assim como essa mulher, também há muita gente na igreja que acha que tem uma vida com Deus. Que Deus dirige a vida dessa pessoa. Só que no fundo, lá nas decisões, quem manda é a pessoa. Deus não tem oportunidade. Deus não tem chance. Pode até orar, pode até buscar a Deus, pode ir em reuniões de oração, pode ir em correntes, pode fazer tudo. Mas quando coloca os problemas diante de Deus, não deixa Deus direcionar, quer tomar a frente. Deus quer que confiemos nele. Porque não há outro Deus, não há outra solução. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Não há outro. Por que nós estamos tristes? Por que estamos desanimados? Se Deus nos resgatou do pecado, das trevas, e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Se estamos aqui hoje, porque Deus nos trouxe aqui. Deus ama você, Deus ama a mim. E Ele nos chamou. Ele tem um propósito. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Fecha os teus olhos. Eu não sei qual a situação que você está vivendo. Talvez eu não saiba a profundidade da angústia do seu coração. Mas aquele que te formou do ventre, aquele que te fez caminhar até aqui, Ele sabe. E aquele que te formou e te fez caminhar, também sabe das diversas vezes que você mudou a sua maneira de viver. Só que Deus não mudou, Deus continua o mesmo. Os propósitos de Deus continuam os mesmos para a sua vida. Nesta noite Ele te desafia e te dá mais uma chance. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Se alegra, não temas. Não te assombres, não fique assustado. Não caminhe com medo. Tire as dúvidas da sua cabeça. Busque o Senhor. Descanse no Senhor. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem o meu jugo, que é suave e é leve. Senhor Deus, nesta noite em que estamos aqui reunidos, ó Pai, em torno da Tua palavra, queremos Te agradecer mais uma vez, porque o Senhor se revela a nós. O Senhor nos chama à existência, de maneira com que, mais uma vez, nos deparamos, ó Pai, com a nossa pequenez e a Tua santidade, o Teu poder, a Tua glória. Ao Senhor pertence todas as coisas. Senhor, quantas vezes na vida o Senhor nos amparou,
Quantas vezes o Senhor respondeu às nossas orações e muitas vezes até fez aquilo que agradou o nosso coração. Quantas vezes o Senhor nos tirou, nos livrou do laço do passarinheiro. Quantas vezes o Senhor nos livrou da morte sem ao menos, ó Pai, tomarmos conhecimento. Quantas vezes o Senhor agiu no nosso coração, transformando a nossa raiva em misericórdia, o nosso ódio em perdão. Quantas vezes, ó Pai, o Senhor nos fez romper com os nossos limites, nos fazendo mais do que vencedores em tantas situações. Ó Pai, que nesta noite, mais uma vez, possamos nos lançar aos seus pés. Reconhecendo, ó Deus, que muitas vezes tentamos tomar a rédea da nossa vida, mas não pertence a nós a vida do Senhor. Por isso, ó Pai, dá-nos fé necessária para confiar e entregar a nossa vida ao Senhor, entregar a nossa família ao Senhor, os nossos problemas, o nosso futuro. O futuro a Ti pertence, ó Pai. E que assim, ó Deus, possamos descansar. E a partir deste momento, ó Deus, sairmos daqui com o nosso coração leve, porque o Senhor nos deu a salvação. O Senhor transformou-nos em mais do que vencedores. Por isso, Deus, perdoa a nossa falta de fé, perdoa a nossa pequenez. E obrigado por mais uma vez o Senhor dizer que nos ama. O Senhor dizer que nos quer ao teu lado. O Senhor dizer que nós precisamos confiar no Senhor, porque não há outro Deus igual ao Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui. Obrigado por este tempo. Obrigado, ó Pai, por esta oportunidade na vida, que certamente trará bênçãos, brasas vivas sobre a nossa cabeça. E os nossos inimigos virão e glorificarão o teu nome. Que sejamos, ó Deus, firmes no nosso propósito, na nossa certeza de que o nosso Deus, a nossa rocha, é onde estamos firmando a nossa casa. Por isso nós queremos agradecer e louvar o teu nome, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.